Fala aí, Caveira, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Rodrigão, o seu professor de direito focado na sua aprovação. Para você que é novo no canal ou que não é inscrito ainda, aqui eu não tenho aula, são treinamentos. É o que cai e como memorizar. O foco é na memorização. Então, o que eu vou fazer com você aqui hoje? Nós vamos pegar um tema da administração pública dentro da Constituição Federal e nós vamos aprofundar. Aprofundar como? Vão ser duas questões. Uma teórica e outra bem objetiva dentro do texto de lei. E ao final eu vou fazer um resumo para você fixar e aprender essa parte, tá bom? Então, nesse treinamento aqui, um aspecto teórico, um aspecto básico da administração, tá bom? Então, lembrando, esse material está aqui na descrição para que você possa baixar e aprender junto comigo. E também tem um questionário que é fundamental que você responda, porque ele é rápido e é objetivo e é você que manda aqui. Então, eu quero saber o que você quer assistir, quais são os conteúdos que você tem mais dificuldade e assim eu vou gravar cada treinamento focado nisso, tá bom? Então, responde lá, é rápido e prático. Então, vamos para cima? Tem que vibrar e já deixa o seu like aí, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo, tá bom? Bora lá então. Olha aqui, minhas redes sociais, professor.rodrigão no Instagram e no YouTube, professor Rodrigão. Vamos lá. Ó, a questão aqui. A categoria de agentes públicos a quem se incumbe a execução das diretrizes traçadas pelo poder público e que são os responsáveis pelos destinos fundamentais do Estado, caracterizando-se pelo exercício de funções de direção e orientação estabelecidas na Constituição, é denominado. Então, observe que esse enunciado ele é bem teórico, mas ele é de fácil compreensão, ok? Eu vou direto para as alternativas. Lá eu vou responder com você item por item, depois nós vamos voltar no enunciado, porque nós vamos espremer isso daqui para que você consiga compreender com clareza, beleza? Vamos lá. Olha aqui então. Eu tenho agentes particulares? Não. Quando nós falamos de administração pública, não posso falar que participa da administração o particular. Rodrigão, quem é o particular? Nós dois. Então, por exemplo, quando você vai na prefeitura aí da sua cidade, pega uma guia do IPTU, você é funcionário da prefeitura? Não, você usa os serviços da prefeitura. Então, ao utilizar os serviços da prefeitura, você é um particular que utiliza dos serviços da administração, porém, nesse raciocínio aqui, você não compõe a administração pública, você não é a pessoa que emite a guia, você é a pessoa que recebe, portanto, você é um particular que utiliza os serviços públicos, tá bom? Vamos lá, qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Letra B, servidores públicos. Letra B é o nosso gabarito, ok? Então eu tenho servidores públicos, eu vou te explicar daqui a pouquinho. Letra C, agente de fato? Não, esse nome não existe, a banca inventou esse negócio, tá bom? Letra C, agentes políticos. O agente político é um tipo de servidor público. Eu vou marcar um X aqui logo. E não é a nossa resposta, mas eu vou te mostrar que os agentes políticos são servidores públicos. Rodrigão, se cair isso na minha prova, como é que eu vou saber diferenciar? Quando fala servidor público, é um termo amplo, tá bom? Todos que compõem a administração, nós vamos entender isso lá no enunciado. Agora, características do agente público são 3. A primeira coisa é que existe uma temporalidade, ou seja, eleições periódicas. Segunda questão aqui para a gente, a pessoa ela ocupa um poder específico, ou seja, ela vai ser eleita para o poder executivo ou para o poder legislativo. E o terceiro ponto, existe uma troca, existe uma alternância entre os períodos de administração, principalmente no que tange o poder executivo. Então vamos sintetizar aqui, são 3 coisas. Primeiro delas, eleições periódicas. Segunda coisa, destinação de poder, ou seja, vai para o poder executivo ou para o poder legislativo. E o terceiro ponto, alternância na presença da pessoa, ok? Então são essas 3 características que tem que vir. Então existe um servidor público, vamos simular uma questão aqui, ó. Existe um servidor público que ele ocupa temporariamente o poder. Quando falar poder, você já sabe que é cargo eletivo, entendeu? Porque existe servidor temporário, existe. Nós não vamos ver isso de forma objetiva nesse treinamento aqui. Vai ser num próximo. Nós vamos aprofundar nisso também, viu? Pode ficar tranquilo, tranquila. Mas
A pessoa exerce um poder de forma temporária, sendo constante o período eletivo. Falou constante período eletivo, com destinação, ou seja, a pessoa vai prover uma cadeira em um dos poderes, aí o que vai acontecer? Cargo eletivo para a gente, tá bom? Então vamos lá. Aqui, só para a gente sintetizar, para você conseguir entender ainda mais, observe aqui comigo. Quando eu utilizo o termo servidor público, vamos anotar? Anota aí junto comigo. Ó. Quando eu falo sobre servidor público, o que eu tenho aqui? Quais são os tipos de servidor público que existem? Bora lá, vamos pegar os que estão dentro da Constituição. O servidor efetivo, ok? Que a pessoa passa por concurso. Nós vamos ter a pessoa que ela é contratada, ou seja, ela não passou por concurso, então ela está ocupando ele de forma temporária. Dentro dessa parte do contratado, nós vamos ter aqui o servidor que ele exerce cargo em comissão. Cargo em comissão. Depois, nós vamos ter a pessoa que ela ocupa um cargo de forma temporária. Então, a pessoa contratada de forma temporária. Certo? Depois, eu tenho aqui o agente público. Agente político. Isso. Esses tipos de servidores, eles já estão caracterizados dentro da Constituição. Eu vou trabalhar de forma específica cada um deles para a gente tirar todas as dúvidas sobre isso em um próximo vídeo, ok? Mas pode ficar tranquilo e tranquila que nós vamos fazer. E existe também um outro tipo de servidor que eu vou colocar de roxo, que é o servidor honorífico. O honorífico, ele não recebe gratificação financeira nenhuma, ele só tem a honra de servir a população, por exemplo, um mesário aí. Eu estou te mostrando que existem vários tipos de servidor, tá? Cada um deles vai ter uma característica diferente, mas quando falar de forma geral, como um todo, são todos servidores, tá bom? Ok, vamos lá então, só para a gente terminar essa parte aqui e a gente ir lá para o enunciado. Vamos lá. Olha aqui, eu vou ter um servidor que ele é honorífico. Honorífico. Correto? Agora vamos voltar para cá. Ó, a categoria de agentes políticos, públicos. Né? Então, pega aqui, falou agentes públicos. Se referiu a agentes públicos, ou seja, são todas as pessoas que exercem um cargo público e que se incumbe a execução de diretrizes. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, pode ser de marrom mesmo. Incumbe a execução das diretrizes. Ou seja, se incumbe a execução, essa execução caracteriza o quê? Um trabalho. Ok? Então, trabalho traçadas pelo poder público. Então, vamos pegar aqui de laranja. Então, traçada pelo poder público. Então, é um trabalho que foi designado, então deixa eu pegar aqui de caneta de novo, isso, que foi designado, que foi comandado pelo poder público, ou seja, pela administração. Então a pessoa exerce um trabalho que quem mandou fazer, né, foi quem? Foi a administração. Então o cara já é um servidor público, tá? Agora vamos seguindo. Dali para frente eles encheram linguiça, tá? E que são responsáveis pelos destinos fundamentais do Estado. Isso daqui é o que causa uma certa dúvida na hora da prova, porque é uma afirmação muito taxativa. Destino fundamental do Estado, ou seja, sem ele o Estado não existe. Então, o que acontece? A pessoa exerce um trabalho e sem ela, aquele trabalho não seria realizado, que é o servidor público, ok? Por que eu estou fazendo essa marcação aqui para você?
Porque além da parte teórica, a banca ela vai trabalhar com o aspecto da sua ansiedade ou do seu medo. Então, na hora da prova, o que acontece? Você não vai pensar sobre a questão. Você vai pensar a questão. Como assim, Rodrigão? Pensar sobre a questão, eu falo, vixe, essa questão é difícil demais. Aí você começa ali a ficar ansioso, ansiosa, a banca ela vai se aproveitar do seu aspecto emocional. Agora, qual que é a diferença? Quando eu penso a questão. Pensar a questão é destacar, é escrever, é interpretar o enunciado, não a resposta. Questão de concurso, nós nunca interpretamos a resposta. Nós entendemos o enunciado e, baseado só no enunciado, nós vamos lá e marcamos, correto? Então é dessa forma. Por isso que eu falo com você. Você não é leitor de prova, você faz prova. E fazer prova significa destacar, escrever, ponderar. E nós vamos para cima, tá bom? Vamos lá. Então, dessa forma, caracterizando-se pelo exercício de funções, ou seja, se é, deixa eu pegar aqui de marca-texto azul, isto, se é exercício de funções, aí a pessoa ela vai ter o quê? Ela vai ter uma atribuição lá dentro, ela já exerce um trabalho e quem mandou, né, ou quem solicitou a sua realização foi o poder público e para poder executar, ela vai ocupar uma função de quê? De direção e orientação, tá bom? Essa parte aqui eu achei puxada, tá bom? Puxada por quê, Rodrigão? De fato, nem toda função ela é de direção, tá bom? Agora, nem toda, pelo fato de não ser de direção, significa que é de orientação? Nem todas, mas enfim, tanto faz pra gente, tá bom? Então, de direção e orientação, certo? Estabelecidas aonde? Na Constituição Federal. Então, deixa eu pegar aqui de caneta, né? Constituição é a nossa legislação, pegar aqui de verde, denominada foi o nosso comando. Então, você circula sempre o comando. Então, observa aí, a pessoa trabalha para a administração. Não deu aqui qual o tipo de trabalho. Então, quando fala sobre trabalhar para a administração, vai ser o quê? Servidor público. Agora, se caracterizar qual é o tipo de trabalho, aí nós conseguimos encaixar em cada uma daquelas funções que nós já vimos aqui, beleza? Então, tem que vibrar mesmo. É um passo de cada vez, mas com constância. E eu quero ir junto com você, Caveira. Bora pra cima? Bora lá. Então, tem que o quê? Vibrar. Então, deixa o comentário aí. Tem que vibrar. Bora lá. Outra questão. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, obedecerá aos princípios previstos no caput do artigo 37 da Constituição Federal, com a exceção do seguinte. Então, muito bem, pega aqui junto comigo. Vamos destacar primeiro a legislação. A legislação é a Constituição Federal, correto? Agora, qual que é o assunto dentro da Constituição? Os princípios do artigo 37, tá bom? Esses princípios estão previstos aqui no caput. Ok. Só para relembrar aqui, ou para quem não viu, quais são os princípios do artigo 37, os princípios da administração pública? São os princípios LIMPE. Então pega aí e anota junto comigo de forma bem organizada mesmo para você aprender, Caveira. Então vai ser o L de quê? De legalidade. O I vai ser de impessoalidade. Impessoalidade. Se você já domina, já pode avançar, tá bom? Moralidade. Certo? Publicidade. E o E vai ser de eficiência. Isso daqui é questão de prova, viu? E eu vou te falar com toda sinceridade, é uma questão muito fácil. Então você pega os princípios Lean e só compara. Não abre mão daquilo que você aprendeu aqui junto comigo, tá? Então os princípios Lean. Agora vamos direto aqui para o nosso comando. Então, com a exceção, certo? Com a exceção, ou seja, está pedindo a resposta errada. Vamos lá. E aqui, só para a gente fechar, tem dois termos ali que nós vamos trabalhar também, que é a administração direta e indireta.
De forma bem objetiva, eu não vou aprofundar isso aqui agora, mas a administração direta é quando o Estado ele mesmo coloca a mão na massa. A administração indireta é quando ele cria algum órgão, por exemplo, o INSS, para poder descentralizar a administração, tá bom? Mas isso daqui nós vamos trabalhar no próximo treinamento, onde que nós vamos trabalhar todos os agentes públicos e aqui nós vamos trabalhar a administração direta e indireta, esses conceitos para aprofundar, tá bom? Vamos lá então. Olha aqui, então nós estamos querendo a resposta o quê? Errada. Vamos lá. Letra A. É garantido ao servidor público civil e ao militar o direito à livre associação sindical. Certo ou errado? Errado. Logo de cara aqui, o nosso gabarito já dá o quê? Letra A. Por quê? O servidor militar não é garantido a sindicalização. Então, isso daqui é muito importante. A associação sindical é apenas para o servidor o quê? Civil. Então, anota aqui junto comigo um OBS. Então, coloca assim, ó. OBS. Bora lá. Ao servidor militar, é vedada a sindicalização, ou seja, participar de sindicato, fundar sindicato, tá bom? E a greve, ok? Isso é proibido para o militar, tá bom? Rodrigão, e para o civil? Para o civil já é o contrário. O civil pode participar tanto de sindicato e ele pode fazer greve, tá bom? Eu vou colocar OBS 2 aqui pra gente. A greve para o servidor civil é um direito constitucional. Eu já vi questões abordando o contrário, falando que a greve para o servidor civil é inconstitucional. Tá errado, porque é permitido, tá bom? Vamos lá então. Coloca aqui pra gente OBS número 2. Então vamos lá, caneta. Isso. Vou colocar de azul para não misturar ali, viu? Então, OBS número 2. Vamos lá, caveira. Então, para o servidor civil, é o que? É permitida, anota aí, a sindicalização e o que? A greve, viu? Tendo a greve, portanto, deixa eu pegar aqui de roxo, isto, sendo a greve, portanto, um direito constitucional, tá bom? É um direito constitucional, certo? E lembrando que é para quem? Para o servidor civil, beleza? Então, muita atenção quanto a essas partes aí, porque eu já destaquei para você aquilo que realmente cai em prova, tá? Bora lá então. Olha aqui, letra B. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica, certo? Né? Se a letra A está correta, está errada, as outras estão corretas. Mas onde que a gente precisa prestar atenção aqui, ó? Direito de greve em lei específica. Como assim, Rodrigão? Eles podem querer colocar em lei complementar, em outros tipos de lei, tá bom? Não, é lei específica. Por que é específica então, Rodrigão? Porque a lei que criou o tipo de cargo, essa lei vai ter que estabelecer como que esse servidor vai fazer greve, qual é a proporção. Então vamos dar um exemplo que fica mais fácil. Por exemplo, lei que criou o cargo de professor do Estado. Aí o que acontece? Essa lei vai ter que estabelecer quantos professores entrarem em greve, por exemplo, qual que é a proporção máxima que pode parar. E qual é ali os motivos que justificam. Apesar de que os motivos eles são amplos, tá bom? Mas é basicamente a proporção, ou seja, qual é a quantidade dos professores que podem parar ou não. Beleza? Então tem que ser lei específica. Vamos lá. Letra C.
O prazo de validade do concurso será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período, certo? Isso daqui, gente, é a parte mais simples, tá bom? Mas aqui tem algumas pegadinhas. A primeira coisa, em relação a prazo de validade, ele vai ser de até 2 anos, até da ideia de máximo ou de mínimo, né? Da ideia de máximo, não é? Ou seja, você pode ir até aqui, dali para frente não vai dar problema, tá bom? Agora, para a gente, o que acontece? Se é de até 2 anos, pode ter concurso público de 7 dias de prazo de validade? Pode. Seria um sonho um negócio desse. Porque em 7 dias depois da prova, já teria que homologar o concurso e chamar todo mundo que for aprovado. E já pensou? Então, assim, observe que o prazo de validade ele é de até 2 anos. Então, se a banca falar com você que pode ter concurso com um prazo menor, desde que não extrapole 2 anos, está correto. Então vamos pensar aqui junto comigo o seguinte, ó. Vamos lá. Primeira informação é o quê? Prazo de validade. Então o prazo de validade ele é de até 2 anos. Ótimo. Agora observe que eu tenho uma prorrogação. Ele é prorrogável uma vez por igual período. Então assim, suponhamos, isso aqui já foi questão de prova, inclusive, falando o seguinte: o concurso da cidade X tinha prazo de validade estabelecido no edital de 2 anos e ele foi prorrogado por mais 2. Qual é o prazo de validade desse concurso? Aí você tinha lá 1, 2, 3, 4, por exemplo. O que acontece? O prazo de validade é de 2 anos. Isso é a regra, tá bom? Agora, a extensão, a prorrogação é uma exceção. Então, se falar o prazo total, contando ali a prorrogação, vai ser de 4. Porém, o prazo de validade, em regra, é de até 2 anos, tá bom? Agora, vamos entender a segunda coisa aqui pra gente. Ó, vamos pegar aqui essa parte da prorrogação, deixa eu colocar número 2, para não ficar faltando. Ok? Então, nós conseguimos entender o que é prazo de validade e aqui nós conseguimos entender a prorrogação. Agora, vamos dar um exemplo aqui. Ó. Suponhamos que essa cidade X, ela fez um concurso que o prazo de validade, deixa eu colocar assim, ó, PV, prazo de validade é de 7 dias. Aí eu pergunto para você, a prorrogação desse edital, a prorrogação da validade, vai ser de quanto tempo aqui? Vai ser prorrogado uma vez, aí deixa eu pegar aqui de roxo, tá vendo? Vai ser prorrogado uma vez por igual período, ou seja, a prorrogação é a mesma coisa do que está previsto no edital em relação à validade. Então, vai ser de 7 dias também, correto? Então, consegue compreender que a prorrogação vai ser o mesmo prazo do tempo de validade? Pronto. Então, para sintetizar isso aqui, prazo de validade é de até 2 anos. Pode ter concurso de menos de 2? Pode. A prorrogação ela é uma exceção à regra. Então, o prazo é de até 2 e a prorrogação ela é uma exceção. Ok? E dessa forma que você consegue entender que existe, se colocar menos de 2 está certo, e o prazo de prorrogação vai ser equivalente ao que estava no edital, tá bom? Bom lá então. Saideira aqui, ó. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Certo ou errado? Certo. Isso daqui derruba pelo menos a 70% das pessoas. Por quê? Porque os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis também a quem? Aos estrangeiros, na forma da lei. Ou seja, estrangeiro pode ocupar cargo público? Pode. Exemplo disso, normalmente as universidades abrem a possibilidade de um professor vindo de outro país dar aulas aqui para que desenvolva a ciência, a tecnologia no Brasil, correto? Então preste muita atenção. Estou falando do cargo ser acessível, correto?
Então, dessa forma, estrangeiro pode vir trabalhar aqui. E isso gera muita dúvida. Então, vai ser acessível tanto aos brasileiros quanto aos estrangeiros. E quando eu falo estrangeiro, eu não estou falando do brasileiro naturalizado, correto? Estou falando de uma pessoa que veio de fora simplesmente. Então, correto aqui. Agora, vamos para o nosso resumão, tá bom, Caveira? Pega aí junto comigo. Olha aqui. Ó, o que nós vimos aqui hoje? Então, bora pontuar aqui, ó. Primeira coisa, servidor público. Então, servidor público. Então, é todo aquele que trabalha na administração. Então, deixa eu pegar aqui de azul. Então, toda pessoa que trabalha na administração pública. Certinho? Ok. Vamos lá. Outra coisa que nós vimos aqui em relação a prazo de validade de concurso. Nós acabamos de ver. Então, prazo de validade em relação a concurso. Ótimo. Então, o prazo de validade, ele é de até 2 anos. Até 2 anos. Pode ser prorrogado? Pode, né? Prorrogado. Uma vez por igual período. Certo? Outra coisa que nós vimos aqui, estrangeiro pode ocupar cargo público. Então, estrangeiro ou estrangeira, né? Pode ocupar cargo público. Então, pega aqui. Pode ocupar cargo público. Certo? Outra coisa muito importante que nós vimos aqui, não é? Que o militar, ele é o que? É vedada ao militar. Vedada. Vou separado aqui rapidinho. Avança o vídeo aí. Vai lá. É vedada. O que? Isso. A sindicalização e a greve. Sindicalização. E é vedada a greve. Muito bem. Em relação ao civil, né? Ao civil, é o que? É aqui desse verde mais claro. É permitida ao que? A sindicalização. A sindicalização. E é permitida também a greve. E essa greve, ela vai ser exercida nos termos de lei específica. Pronto. Então, assim, essa primeira parte que eu trabalhei com você é para que você tenha uma clareza sobre o que é a administração. Nós vimos ainda os princípios que regem a administração pública, tá bom? Nós anotamos essa parte, deixa eu só voltar aqui para que você dê um print, dá um print aí, então pausa o vídeo, faça esse resumo, porque isso daqui, na véspera da sua prova, com certeza vai ser um instrumento fundamental para que você consiga revisar e consiga aprimorar ainda mais o seu conhecimento, tá bom? Então, Caveira, eu quero te agradecer demais. Eu tenho uma satisfação enorme de estar aqui junto com você, porque eu sei o quanto que você se dedica aí. E não existe estudo que é perfeito, existem pessoas que progridem. Então, o foco nosso é na progressão ao invés da perfeição, tá?
progressão, ou seja, é a pessoa que vai se adaptando à realidade. Óbvio, você precisa ter um objetivo, um propósito ali e viver a sua farda de corpo e alma. E quando eu falo com você que eu quero te ver de farda, não é de brincadeira. Eu vibro com isso. Quando um aluno meu, um caveira, ela consegue a sua farda, é uma realização. Eu já fui aprovado várias vezes em concurso, todas as vezes que os meus caveiras são aprovados. E eu vou junto, eu estou junto com você e eu quero que você tome posse da sua farda, tome posse da sua vitória e faça o que você precisa fazer em termos de organização. Entenda que você já tem toda a capacidade. Não é falta de capacidade, não é falta de tempo. Às vezes é excesso de perfeccionismo. Ou seja, vixe, eu não estou estudando tanto quanto eu deveria e começa a se comparar com os outros. Eu não quero que você se compare com ninguém. Eu quero que você faça o seu, não pense na consequência em relação ao nosso estudo, você vai focar em se desenvolver e dessa forma você vai. É muito melhor você ir, né, do seu ritmo do que você simplesmente estudar uma semana muito bem, largar 2 semanas para lá, achar que você não dá conta, que isso, que aquilo. Não. Você tem toda a capacidade, está tudo dentro de você e eu estou aqui junto para que você, além de estudar, consiga ter essa noção mental da sua força, tá bom? Grande abraço, Deus te abençoe e tem que o quê? Tem que vibrar. Vamos para cima, caveiras. Até mais.